Oi, oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e estamos começando mais um vlog deste canal, o meu primeiro vlog de leituras barra filmes, enfim, tá começando o vlog, gente. Eu não tenho a menor ideia se esse vlog vai sair antes ou depois do Natal. Minha ideia inicial é que ele saia no dia 26, mas se ele ficar pronto antes, eu vou liberar ele antes, mas de qualquer forma, um Feliz Natal pra todo mundo, tá? E por que eu tô dando Feliz Natal? Porque esse vlog vai ser o primeiro vlog de leituras deste canal, de leituras temáticas, né? Porque eu já fiz vlog de maratona literária, vale lembrar, vou deixar inclusive uma playlist de vlogs pra quem gosta nos cards, tá bom? Vai lá assistir depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui. E aí eu fiquei empolgada com o Natal e decidi fazer um vlog de leituras e de filmes temáticos. Então a ideia aqui é que eu vou ler alguns contos, um livro, mas é um livro de contos, então assim, eu vou ler contos de Natal e vou assistir alguns filmes. Os que eu separei inicialmente são de livros. Aquele livro, O Presente do Meu Grande Amor, que é um livro com vários contos que foi organizado pela Stephanie Perkins, se eu não me engano. Dela, eu, Jaliana e o Beijo Francês, vou deixar a resenha nos cards. Vou ler Aconteceu no Natal, O Duende da Rua Baker, que foi das minhas pesquisas, eu achei esse conto lá na Amazon e eu achei bastante interessante a sinopse. Do mesmo autor eu também vou ler Meninos Maus Não Ganham Presentes. Eu achei assim a sinopse desses dois contos bastante interessante. E de filmes, eu separei alguns filmes que eu achei na Netflix. Klaus, Um Passado de Presente e A Princesa e a Plebeia. Se surgirem mais alguma coisa, ou de conto, ou de filme que eu desejo assistir, eu vou falando pra vocês. Mas por enquanto é isso. Esse take inicial desse vlog é mesmo só pra apresentar aí pra vocês esse vlog mesmo. Oi, vim atualizar vocês. Se tiver com um pouco de eco, gente, vocês me desculpem, mas eu queria gravar esse primeiro take perto da árvore de Natal. Eu acabei de ler, na verdade, já tem uns 2 dias que eu li o conto Aconteceu no Natal, da Bárbara Sá. Vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês. No conto, a gente vai conhecer a Melinda e o Guto. Os dois moram no Rio. O conto ele se passa ali no finalzinho da década de 80, início de 90. Cruzeiro era quando, gente? Eu esqueci, mas enfim. A Bárbara conseguiu situar esse conto muito precisamente no tempo, assim. Ela usou gírias da época, ela se preocupou em pesquisar sobre carro, sobre vestimenta. Então, é bastante interessante ver que ela teve esse cuidado. Gente, o cachorro do vizinho tá latindo, tá? Eu já desapeguei, porque a gente tem que gravar esse tempo 3 vezes e ele não para. Então, decidimos desse jeito. E aí a Melinda e o Guto vão se conhecer perto de onde o Guto trabalha. Estão reformando ali uma praça e fazendo ali uma fonte. Tem toda uma questão dessa fonte, que eles dizem que é uma fonte dos desejos. Tem toda uma discussão sobre destino. O conto ele vai muito bem nessa questão que a gente precisa, que a gente tem nessas histórias dessa época do ano, que é esse clichêzinho de final de ano, sabe? Seus desejos se realizam, pense positivo. Isso não significa que o conto é ruim. Na verdade, ele é até bom, porque todos os contos e a maioria das coisas que a gente tem nessa época são meio nesse clichêzinho, né? Então, isso é bem interessante, como que nessa época a gente fica realmente mais, né, esperançoso, mais solícito. Tem uma questão ali de 2 personagens da história, do passado deles, que eu achei que a Bárbara poderia ter explicado mais, porque eu sou uma pessoa curiosa, então eu quero saber mais. Mas eu acho que para um conto, e se eu não me engano foi o primeiro conto que ela escreveu,
Eu acho que é excelente, eu gostei muito da escrita dela. Eu espero que ela logo escreva um livro inteiro aí pra gente, que eu acho que vai ser muito legal acompanhar o trabalho da Bárbara nesse sentido. Eu acho que com mais páginas ela vai poder desenvolver muito mais aquilo que ela quer contar, mas já deu pra ver o potencial dela. A história é super amorzinho, eu gostei demais, tem tudo a ver com esse clima, foi super legal. E assisti também um filme que também é aquele clichêzinho que a gente adora, A Princesa e a Plebeia, com a Vanessa Hudgens. Aquela clássica história de duas pessoas desconhecidas que são idênticas, se encontram por acaso num lugar X e as duas vão trocar de lugar. E tem todo aquele clichê da rica que vive uma vida de obrigações e quer saber como ser normal, e da menina que, né, veio ali de uma origem humilde, quer ser especial. É um romancezinho clichê super gostoso. Ele tem algumas coisas cômicas, assim, muito legais. A Vanessa Hudgens está incrível, eu gosto muito do trabalho dela, mas é bom ver ela fazendo duas personagens tão diferentes, assim. A cena que tem a troca das duas e que uma vai tentando imitar a outra é engraçadíssima, eu rolei de dar risada. É um romancezinho, uma comédia romântica, também tudo a ver com essa época. Gostei muito, recomendo. Me arrependo de não ter visto esse filme ano passado, quando ele foi lançado na Netflix, mas estou assistindo agora, é bom que temos, né, material para este vlog. O próximo filme que eu devo assistir deve ser Klaus, porque ele é uma animação também da Netflix, porque o outro que eu separei, que é Um Passado de Presente, ele também é com a Vanessa Hudgens, então eu acho que na minha cabeça pode misturar um pouco as duas histórias. Então eu vou assistir Klaus e acho que vou ler os dois contos avulsos para ir depois começar O Presente do Meu Grande Amor. Li O Duende da Rua Baker, do Henrique Moraes, vou deixar a capinha aqui do lado. E qual é a história desse conto? Ele é um conto bem curtinho, tá? Que vai flertar um pouco com romance policial. Eu acho que ele, inclusive, seria um conto mais ideal para você ler ali no Halloween, apesar dele não dar medo, mas ele é um conto mais policial. O Natal aqui fica só mesmo por conta da data na qual o conto se passa. A filha de um cara é sequestrado e aí ele liga pra polícia. Só que tem toda uma questão por trás e eu não vou contar o que vai se desenvolver a partir daí, porque é muito pequenininho o conto. Mas quando a policial, uma mulher negra, chega na casa do cara, ele fica meio revoltado porque ele não acha que uma mulher, ainda mais negra, seja capaz de resolver o caso. Então, né, já dá pra imaginar que o cara não é uma boa pessoa. Desde a época de escola ele fazia bullying com os colegas, ele é um cara machista, racista, parece que é um marido controlador também, trai a esposa, enfim, o pai dessa menina também não é flor que se cheire. E aí a gente vai acompanhar a resolução do caso. Eu achei que poderia ter tido mais páginas. Tá passando um avião, gente. Helicóptero, na verdade. Eu achei que poderia ter tido mais páginas, porque por mais que haja uma resolução da história aqui, eu fiquei querendo saber o que aconteceu, mas eu acho que da forma também como o autor conduziu esse conto, não precisa, sabe? Eu gostei bastante da escrita do autor, tem outro conto dele aqui pra eu ler, e aí eu vou dar continuidade. Eu só achei contos dele na Amazon, parece que ele tem outros contos também nessa mesma pegada. Li mais um conto do Henrique Moraes, chamado Meninos Maus Não Ganham Presentes, vou deixar a capinha aqui do lado. E nesse conto também é um conto super curtinho, tá, gente? Quando você pensou, ele acaba, assim. Eu li ele em menos de meia hora. Ele vai brincar com aquela questão que os pais falam muito pras crianças, pra elas serem bons meninos, senão elas não vão ganhar presente, sabe? Só que ele vai fazer isso de um jeito muito mais macabro. O personagem principal, ele perdeu o pai no ano anterior e por causa disso ele se comportou um pouco mal, aí ele passou por alguns problemas. E aí ele vai lidar com as consequências disso aí, de não ter sido um bom menino, e é um negócio super macabro, sério. Esse autor, ele consegue misturar, ele foge assim, ele vai total oposto aos clichês de Natal que a gente tá acostumado, assim, ele consegue misturar Natal com terror. Eu quero muito ler um conto de terror dele mesmo, sabe, do Halloween. Depois eu vou procurar pra ver se tem, porque com certeza deve ser assim, de dar medo.
assisti mais um filme, dessa vez a única animação que eu separei pra assistir durante esse vlog, que foi Klaus, que é uma animação que estreou esse ano na Netflix. E que, gente, é muito bonitinha. A animação vai contar pra gente a história de um carteiro. A família dele é família de carteiros, o pai dele ficou rico fazendo isso. Só que assim, ele não tem muito interesse pelos negócios da família, assim. Ele até fez o curso, mas ele foi super mal, ele fez questão de ir super mal, porque ele gosta de ter uma boa vida, dormir em lençóis de seda, ir a festas, ter tudo do bom e do melhor. Até que o pai dele, cansado daquela situação, faz com que ele vá manda ele para uma cidadezinha, promove ele a carteiro, mesmo ele sendo uma negação, faz ele ir para uma cidadezinha onde as pessoas não têm muito costume de mandar cartas. E assim, todos os carteiros que foram pra essa cidadezinha saíram de lá fugidos, não conseguiram mandar cartas, porque as pessoas simplesmente não mandam cartas umas pras outras. E dá um desafio pra ele precisa mandar 6.000 cartas, senão ele vai ser desertado, vai ter que viver aí na sarjeta. Ele chega lá nessa cidade e assim, as pessoas tentam mandar ele embora, ele é feito de trouxa. A professora da cidade, tem uma escola na cidade, também não consegue dar aula e virou peixeira, porque a cidade é dividida em duas famílias que brigam historicamente entre si. Então as pessoas não querem se misturar, essas duas famílias. Então eles estão constantemente brigando. Por isso que as crianças não vão pra escola e por isso que ninguém manda cartas, porque as pessoas se odeiam. Aí ele vai, enfim, né, e ele convivendo com as pessoas daquela cidade, tentando, né, quase sendo tocada por elas. E aí ele vai conhecer um marceneiro. E aí juntos os dois vão tentar levar um pouco de alegria para as crianças dessa cidade. Aí eu não posso contar muito mais, porque senão vai ser spoiler. Mas o filme é, gente, muito, muito bonitinho. Não é uma história exatamente original. Eu me lembro de quando eu era criança, tinha um outro filme bem nesse estilo, assim. Eu acho que tem até um pouco da inspiração da história do São Nicolau. Ele conseguiu, esse filme da Netflix, o Klaus, ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem coisas originais, ele conta essa história que a gente já tá mais ou menos acostumado a ver de um jeito diferente e mostrando mais como são os personagens envolvidos nessa história, mas são histórias aí típicas de Natal e é um filme muito bonitinho. No início do filme eu ri pra caramba, porque ele tem um quê de comédia, ele é um filme pra família toda, mas no final eu achei bem emocionante e eu cheguei a chorar. Eu pensei que era um take assim que eu terminei de assistir pra vocês, mas sinceramente não dava. Mas eu não chorei porque o filme é triste, eu chorei porque o filme é muito bonitinho. A mensagem do filme é muito bonitinha. Sério, eu recomendo demais esse filme, eu gostei muito, muito dele. Até agora está ganhando do outro filme que eu vi, que foi A Princesa e a Plebeia. Esse Klaus realmente é muito, muito fofo e eu recomendo demais. Também comecei a ler O Presente do Meu Grande Amor. Eu li 2 contos, deixa eu só olhar aqui no índice. Eu li, cadê? O conto Meias Noites, que é da Rainbow Rowell, e o conto A Dama e a Raposa, que é de uma autora chamada Kelly Link. Esses Meias Noites da Rainbow Rowell vai contar pra gente uma história de um grupo de amigos em várias meias noites aí ao longo dos anos, e a gente vai acompanhar o que acontece. E ele não é um conto de Natal, esse é um conto de Ano Novo. Já o A Dama e a Raposa, assim, vai contar pra gente a história de uma menina que a mãe dela tá presa, mas a autora não conta pra gente por que a mãe dela tá presa. Aí a madrinha dela é mãe do melhor amigo dela e era amiga da mãe dela também. Aí ela tem um envolvimento ali com esse melhor amigo, um envolvimento romântico, mas tem um envolvimento romântico com outro personagem que aparece do nada na história e que a autora tenta incluir ali um quê de fantasia, mas ela não conta a história desse outro par romântico dessa menina, então a história fica um pouco incompleta por causa disso. Eu entendo que é um conto, tem poucas páginas para você desenvolver a história, mas ela coloca uma situação determinada por esse personagem, e uma situação fantástica, e não conta como que ele foi parar naquela situação. Então a existência dele e de uma outra personagem relacionada a ele não tem muito sentido dentro da história. Então ficou assim, um romance que ela tentou incluir fantasia
e que acabou que as duas coisas juntas, romance e fantasia, não funcionaram. Então eu não gostei muito desse conto. O da Rainbow Rowell, que é Meias Noites, foi a primeira coisa que eu li da Rainbow Rowell. Eu nunca, nem sei se pronunciei o nome dela, gente, mas enfim. Eu nunca li nada dela. E assim, eu gostei porque o conto é bem escrito. Melhor do que esse, a da Minha Raposa, que tem umas coisas que acontecem meio do nada. Mas é uma história, eu entendo que ele cumpriu o papel dele, sabe assim? Ele é uma história curta e ele cumpriu o papel dele de ser uma história curta. Não tem muito mais coisa pra falar disso porque, enfim, a história é aquilo ali, pronto. Mas eu gostei muito da escrita da autora. Talvez vá ler outras coisas dela, porque eu nunca dei muita pelota para as coisas da Rainbow Rowell, mas esse conto me fez ver que ela escreve muito bem, então estou interessada. Li 3 contos: Anjos na Neve, do Matt Della Encontre-me na Estrela do Norte, da Jenny Han, e É um Milagre, de Yuli Charlie Brown, da Stephanie Perkins, que é a organizadora do livro Presente do Meu Grande Amor, que é esse desses contos. Em Anjos na Neve, do Matt Della a gente vai conhecer um menino que foi pra Nova York fazer faculdade. E assim, ele tá meio ruim de grana. Na verdade, ele não tem grana nenhuma. E aí ele aceitou tomar conta da gata do patrão dele no período do Natal. Só que o patrão dele esqueceu de tirar o dinheiro antes de viajar. Não abasteceu a casa com comida, ele tá sem dinheiro, então a comida que tem lá na casa já tá acabando, então ele tá praticamente passando fome. E aí ele vai conhecer a vizinha. E é isso, assim. Em Encontre-me na Estrela do Norte, a gente vai conhecer a história de uma menina que foi adotada quando bebê pelo Papai Noel. E aí ela é a única humana do Polo Norte, e aí a gente vai ver ali como que ela exatamente não se encaixa ali. Ela tem uma quedinha por um dos duendes, mas ela sente que ela não se encaixa naquele lugar. O conto é muito legal, eu gostei muito da escrita da Jenny Han, nunca tinha lido nada dela, mas ele para e você fica querendo mais, sabe? Espero que tenha alguma continuação em algum lugar. E É um Milagre, de Yuli Charlie Brown. A gente vai conhecer a história de uma menina que trabalha com animação e ela escuta a voz de um cara. E aí ela acha a voz dele muito bonita e fica ali rondando onde ele trabalha. A família dele vende árvores de Natal pra poder pedir ele pra dublar uma das animações dela. E aí os dois acabam ficando amigos de um jeito estranho e ele vai ajudar ela a arrumar a casa dela. E é isso, assim. Gente, eu tô ficando um pouco apreensiva porque esses insta-loves e essas... Sabe, as pessoas se apaixonam sem nenhum motivo. Tá me incomodando um pouco nesse livro. Eu tô com a sensação de que são coisas incompletas. Eu sei que é conto, mas eu já li contos em que as histórias são mais completas. O próprio conto da Bárbara, por mais que ele acabe, né, quando você tá com mais vontade de ler, ele tem um final, ele tem um começo, meio e fim. Alguns desses contos aqui, eles estão parecendo muito sem sentido, sabe? Eu gostei bastante desses 3 que eu li, a escrita desses 3 autores é muito boa. Talvez até agora tenham sido os 3 que eu mais gostei, mas eu tô um pouco apreensiva com os outros. Li mais um conto de Presente do Meu Grande Amor, dessa vez foi Papai Noel por um Dia, do David Levitan. Eu também nunca li nada do autor, mas até agora esse foi o conto que eu mais gostei, assim, porque ele me parece ter começo, meio e fim bem claro, sabe? Aqui a gente vai conhecer um casal de namorados e o personagem que tá narrando, o namorado dele pede pra que ele se fantasie de Papai Noel. Ele entrega uma chave pra ele e ele vai fingir que tá lá deixando os presentes pra que a irmã mais nova dele, que tem 6 anos, consiga ali surpreender o Papai Noel e aí conversar com ele. E é um conto muito bonitinho, gente, eu gostei muito. Tem uma questão aqui que parece que o pai deles é que se vestia de Papai Noel, mas eu não sei se eu não entendi muito bem se o pai deles morreu ou se o pai deles abandonou eles. Eu acho que é mais fácil o segundo caso pela forma como a história é conduzida. Mas é um conto muito bonitinho, gente, eu gostei muito, né, porque é o último ano que a irmã, segundo ele, é o último ano que a irmã dele vai acreditar no Papai Noel. E o Papai Noel, que é o namorado, né, até pede pra que ela não pare de acreditar. É bem bonitinho, eu gostei bastante desse conto. Eu comecei a ler o próximo conto, que é o conto da Holly Black, que chama, eu vou ver se eu consigo ler o nome, Krampus Lauf. Não sei se é assim que se pronuncia, mas até o momento os personagens estão parece que é
tipo um festival em que as pessoas se fantasiam de Krampus. Como eu já li um outro conto durante esse vlog que menciona o Krampus, eu fui pesquisar o que é. O Krampus, pelo que eu achei, assim, explicando muito resumidamente, é uma criatura que parece um fauno dos infernos, que acompanha o São Nicolau. E aí ele vai perseguindo os meninos que não são bons meninos, e meninas também, no caso. Eu achei meio macabra essa história, eu nunca tinha ouvido falar, ou se isso era de alguma forma falado na nossa cultura quando eu era criança, eu nem lembrava mais. Mas enfim, acho meio... parece que é uma criatura realmente medonha. O que me faz pensar, por que que o São Nicolau, que é o Papai Noel, né, pra quem não sabe aí a associação, por que que o Papai Noel andaria com uma criatura dessas? Pra poder perseguir as crianças? Eu achei meio... mas eu ainda eu tô em quantos por cento desse conto? Deixa eu ver. Do livro eu tô em 46%. O conto... não vai dar pra ver, deixa eu ver onde que eu parei aqui, porque eu perdi a página. Falta 41 minutos pra eu terminar o conto, segundo aqui o Kindle. Terminei de ler o conto da Holly Black, de O Presente do Meu Grande Amor, que é Krampus Lauf. Foi um dos que eu mais gostei. Ele é um dos mais simples, se a gente for pensar. Ele basicamente vai contar a história de uma festa e vai mostrar que magia existe. Eu já mencionei, acho que no último take, né, sobre os Krampus, que nada mais são que faunos. E o Krampus, eu pesquisei na internet, ele é uma criatura que acompanha o São Nicolau. Ele é um fauno e é ele que vai ali cuidar da parte chata, né? Ele vai perseguir os maldosos e, enfim, os que não são bons meninos. E assim, gente, faunos são criaturas que existem em diferentes mitologias. E infelizmente na história do mundo, às vezes o que numa mitologia é considerado algo bom, na outra é considerado algo mal. Às vezes acontece de distorcer. Foi o caso dos faunos, enquanto numa mitologia ele é uma criatura boa, em outra ele foi absorvido como o perseguidor das criancinhas maldosas. Eu gostei muito desse conto. Eu nunca li nada da Holly Black, foi o meu primeiro contato com a escrita dela, mas sempre tive muita vontade, mas nunca sei exatamente por onde que eu começo. Vocês que já leram aí Holly Black, me contem aqui embaixo nos comentários por qual livro dela vocês acham que é melhor eu começar. O outro conto que eu li inteiro foi O Que Diabo Você Fez, Sophie Roth, da Gayle Forman. Eu já li um outro livro da Gayle Forman, que foi Se Eu Ficar. Acho que deve ter resenha dele lá no blog, porque foi bem no comecinho. Eu já nem tenho mais esse livro, eu sorteei ele. E assim, eu não gostei muito desse livro não. E também não gostei muito do conto, tá? Eu acho que Gayle Forman não é pra mim. É uma história de uma menina na universidade e é isso. Assim, ela tá nessa universidade que ela escolheu porque ela não teve condições de pagar outra. E ela conseguiu uma bolsa e é esse o rolê, assim. É uma faculdade campestre e ela não gosta de estar ali, ela não quer estar ali. E o livro reforça o tempo todo certos estereótipos, o conto, né? E eu fiquei um pouco incomodada com isso. Então eu acho que Gayle Forman não é pra mim. Mudei de posição aqui porque tava osso ficar equilibrando esse celular na mão. Agora eu estou lendo o conto Baldes de Cerveja e Menino Jesus, da Miriam McEntire. Não sei se é assim que se pronuncia. Eu nunca ouvi falar dessa autora. Eu tô bem no início do conto, tá? Confesso pra vocês que eu não estou com grandes expectativas, porque os contos nesse livro, eles são muito curtos pra desenvolver o tema que eles querem desenvolver. Então, é um livro de insta-loves, sabe? E isso tá me incomodando um pouco, porque eu acho que em contos você tem pouco tempo pra desenvolver isso. E aí um negócio que já é problemático, que é o insta-love, fica mais problemático ainda, porque não tem páginas pra desenvolver e as pessoas se apaixonam sem motivo nenhum. Não sei se vai ser o caso desse conto agora, mas depois eu conto pra vocês. Eu também assisti o último filme que tava faltando, que era Um Passado de Presente, outro filme com a Vanessa Hudgens, que vai contar a história de um cavaleiro do período medieval que acaba viajando no tempo pro futuro. E aí ele vai conhecer a personagem da Vanessa Hudgens, que é uma professora meio desiludida por amor, assim, pelo amor, assim. E o filme tem toda uma mensagem bonitinha de caridade. Tem uma menininha lá que é a sobrinha da personagem da Vanessa Hudgens,
que sempre tá ajudando os coleguinhas, ela distribui cookie pro bairro inteiro. Uma amiguinha diz que não tem luva, ela dá uma luva pra amiguinha porque ela tem várias outras. O filme é muito, muito bonitinho. Gostei demais dessa mensagem positiva. Talvez eu tenha gostado mais dos dois filmes da Vanessa Hudgens, de A Princesa e a Plebeia. Mas fazendo um ranking dos 3 filmes que eu assisti nesse vlog, Klaus tá em primeiro lugar, com certeza. Eu amei aquele filme, ele é muito, muito lindo. O traço é sensacional, ele me fez rir, me fez chorar, então assim, é um filme muito bonito. Em segundo lugar, eu colocaria A Princesa e a Plebeia. E em terceiro, Um Passado de Presente. Mas eu gostei dos 3, tá? São muito legais e eu recomendo bastante. Terminei de ler Baldes de Cerveja e Menino Jesus. E aqui a gente vai conhecer um menino que taca fogo na igreja. E ele tá correndo risco de ir pra cadeia. Só que o pastor que a igreja pegou fogo faz um acordo com ele, com os policiais, de que se ele prestar serviço comunitário ajudando na peça de Natal da igreja, a pena dele vai sumir. E aí o conto é basicamente isso, assim, vai dando tudo errado na peça e ele vai ajudando. Na verdade, dos que eu li, esse foi o que eu menos gostei, porque ele é basicamente isso, assim. Ele vai ajudando, mas é aquilo que eu tinha falado no outro take. É muito pouco tempo para as coisas se desenvolverem, então eu achei meio... sabe? Não gostei muito desse conto, não. Os outros não foram lá muito bem, mas esse daqui até agora foi o que eu menos gostei. Agora, gente, o que acontece? O próximo conto que eu tenho que ler é o da Kirsten White, e depois tem mais outros 2 contos que são Estrela de Belém e A Garota que Despertou o Sonhador, da Leni Taylor. Só que eu vou deixar esses 3 contos pra depois, porque eu preciso terminar este vlog. Eu tô gravando esse take na quarta-feira, eu ainda tenho que editar o vlog pra ele sair amanhã, hoje no caso, quando vocês estão assistindo. Então esses 3 contos eu vou deixar pra ler depois, e aí no vídeo de leituras do mês eu falo com vocês o que eu achei do livro em geral. Bom, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Me conta aqui embaixo nos comentários qual outro vlog de leituras temáticas você quer ver aqui no canal. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo pros seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Compra com o meu link. É isso, beijo, tchau, Feliz Natal adiantado, né? E até o próximo vídeo.